Essa sogra, para expulsar a nora de casa, ela chegou ao ponto de gravar escondido dentro do quarto dela. E por coincidência, filmou Larissa falando ao telefone de forma misteriosa com outro homem, dizendo ainda que aquilo precisava ficar em segredo e que Marcos não podia descobrir. Depois disso, ela mostrou o vídeo para toda a família. A avó começou a xingar Larissa, chamando ela de mulher sem vergonha, e exigiu que ela dissesse o nome do homem, explicasse como conheceu ele e há quanto tempo os dois se envolviam. Larissa ficou arrasada. Mesmo assim, disse o nome do rapaz. Quando o irmão mais velho ouviu, achou aquele nome familiar. O bilionário também lembrou. O rapaz tinha só 19 anos, ainda era praticamente um garoto. Além disso, tinha sido ele mesmo quem pediu que o rapaz entrasse em contato com Larissa. Como ele estava satisfeito com o desempenho recente de Marcos no trabalho, tinha decidido preparar uma festa surpresa de aniversário para o filho. Larissa não quis estragar a surpresa e por isso não contou nada para ninguém. Só então a avó percebeu que, mais uma vez, tinha armado contra outra pessoa e acabou se prejudicando. Agora a avó precisava aguentar a culpa sozinha. O bilionário deu uma bronca nela, dizendo que no futuro não deveria falar coisas sem prova. Então Larissa olhou para a avó e disse que nunca foi bonita como outras garotas. Desde pequena, sempre ouviu zombarias por causa da aparência, mas os pais sempre ensinaram que, para uma mulher, o mais importante não era a beleza, e sim o caráter. A avó quase enlouqueceu de raiva depois de ouvir aquilo, e decidiu que não deixaria aquilo barato. Quando Larissa voltou para o quarto, ficou triste em silêncio. Marcos foi até lá pedir desculpas pelo que a avó tinha feito. Larissa perguntou se ele acreditava nela. Vendo que ela perguntou com sinceridade, ele respondeu que sim, mas por dentro pensava que acreditar ou não fazia tanta diferença, porque nenhum homem iria gostar de uma mulher como Larissa. Enquanto isso, a mãe de Marcos continuava insistindo que Larissa escondia alguma coisa. Para ela, aquele buquê de flores ainda não tinha explicação. Disse que, quando voltasse, encontraria alguma prova contra Larissa. Sem ela por perto, a avó teve que agir sozinha, então pensou em mais um plano para separar Larissa de Marcos. Ela chamou um falso mestre espiritual para analisar os signos e os dados de nascimento dos dois, dizendo que queria saber se eles combinavam. Larissa pegou essas informações com a mãe, mas a avó já tinha trocado os dados verdadeiros por outros falsos quando ninguém estava olhando. Depois de fingir analisar tudo, o falso mestre disse que Larissa era um mau presságio. Segundo ele, se Marcos continuasse casado com ela, nunca teria paz e jamais seria feliz. Disse ainda que a única forma de resolver isso era o divórcio, mas nem o bilionário e nem Marcos aceitaram. O bilionário disse que Larissa era uma boa moça e que tinha sido ele mesmo quem foi pedir o casamento. Não fazia sentido mandar ela embora sem motivo. Já Marcos disse que aquilo era pura superstição e que não valia a pena acreditar. Larissa então perguntou se existia outra forma de desfazer aquela má sorte. Disse que, se dependesse dela, faria qualquer coisa. O falso mestre, seguindo tudo o que a avó tinha mandado antes, propôs vários testes absurdos. Um deles era encontrar uma agulha dentro de um saco de arroz em pouco tempo. Outro era realizar tarefas do ritual sem usar utensílios da cozinha. Mas Larissa, muito esperta, conseguiu superar todos. Nem a avó esperava que ela aguentasse tanto, então decidiu pedir algo ainda mais difícil. No dia seguinte, o falso mestre mandou Larissa andar ajoelhada por todos os cantos da casa, segurando arroz nas mãos, orando pela família, sem deixar cair um único grão. Marcos disse que Larissa não precisava fazer aquilo. Ela tinha estudado, sabia que tudo aquilo era superstição e que não precisava se submeter a isso. Mas Larissa respondeu que o bilionário e a avó eram mais velhos e se preocupavam com a felicidade de Marcos. Se completar aquele teste pudesse acalmar o coração deles, então ela faria. Essas palavras tocaram Marcos profundamente. Ele nunca imaginou que Larissa chegaria a esse ponto por causa da família dele. Antes do teste começar, o falso mestre usou a mão esquerda para marcar a testa de Larissa com tinta vermelha. Na mesma hora, Larissa estranhou. Qualquer pessoa daquele meio sabia que aquele gesto de bênção era feito com a mão direita, não com a esquerda. Além disso, o desenho tatuado no braço do falso mestre parecia muito familiar. Ela pensou bastante e finalmente lembrou. Era igual a tatuagem dos artistas de um circo que ela via quando era pequena. Larissa contou a desconfiança para a cunhada. A cunhada também percebeu que aquele homem era estranho. Ela nunca tinha ouvido falar de rituais tão exagerados. Larissa então suspeitou que aquele falso mestre estava tentando enganar a família para arrancar dinheiro. Ela decidiu desmascará-lo. Quando chegou a hora marcada e Larissa ainda não tinha descido, a avó ficou toda satisfeita. Na cabeça dela, agora o bilionário não teria mais desculpa para manter Larissa na mansão. Mas logo a voz de Larissa foi ouvida. Ela disse que sentia muito por não conseguir completar o teste. O falso mestre então falou que, sendo assim, ela só podia se divorciar. Só que Larissa respondeu de forma inesperada. Disse que, desde pequena, sempre ouviu que verdadeiros mestres sabiam entoar um cântico sagrado capaz até de devolver forças a uma pessoa doente. Então pediu que ele cantasse esse cântico para desfazer a má sorte do casamento dela com Marcos. A cunhada entrou na conversa e disse que também já tinha ouvido falar nisso, então seria ótimo se ele mostrasse.
disse. O homem rico achou a ideia razoável. O falso mestre ficou travado. Claro que ele não sabia cantar nada daquilo. A avó também entrou em pânico, porque percebeu que a farsa estava prestes a ser descoberta. Ao ver o desespero no rosto dele, Larissa teve certeza absoluta de que ele era falso. Então ela mesma começou a cantar algo inventado, andando em volta dele. Quando terminou, pediu que agora fosse a vez dele. O falso mestre não teve mais como escapar, nem inventar conseguia. Então fingiu uma tontura, caiu no chão e depois disse que estava passando mal, indo para o quarto. A avó finalmente respirou aliviada, mas precisava fazer aquele homem terminar logo o serviço. Depois disso, o falso mestre voltou a falar com o homem rico. Disse que cantar cânticos poderia trazer bênçãos, mas não resolveria a infelicidade do filho. Por isso, agora ele precisava decidir, ou mantinha Larissa na casa, ou escolhia a felicidade de Marcos. O homem rico ficou dividido. Nesse momento, Larissa se levantou e disse que, pela felicidade de Marcos, estava disposta a ir embora. O homem rico não aceitou de imediato. Disse que talvez ainda existisse outro jeito. Mas o falso mestre insistiu que não havia outra saída. A avó já estava quase comemorando, quando Larissa disse que, antes de ir embora, ainda queria tirar uma última dúvida com o mestre. A cunhada também apoiou, dizendo que uma pergunta tão simples ele com certeza saberia responder. Então Larissa se aproximou e pediu que ele desenhasse o símbolo da religião dele. O problema era que, mesmo depois de treinar várias vezes a mando da avó, ele nunca tinha conseguido fazer aquele símbolo direito. Agora não tinha mais como fugir. Tremendo todo, ele desenhou, mas fez o símbolo de cabeça para baixo. Todo mundo ficou em choque. Como alguém que dizia ser mestre espiritual não sabia nem desenhar o próprio símbolo religioso. O falso mestre ainda tentou inventar uma desculpa, mas Larissa bateu na bandeja que ele segurava e mandou ele parar de fingir. Em seguida, ela pediu que Marcos puxasse a manga da roupa dele para mostrar o braço. No braço havia a tatuagem do símbolo de um circo. Larissa explicou que reconheceu aquilo porque, quando era criança, ia muito a esse circo. Os artistas fixos todos tinham aquela mesma tatuagem. Sem mais como negar, o falso mestre empurrou Marcos e saiu correndo. Mas Marcos pegou a bandeja e lançou na cabeça dele. O homem caiu na hora. Depois, Marcos correu e imobilizou ele, perguntando por que tinha enganado a família e causado tanta briga por causa de superstição. O irmão mais velho disse que o melhor era chamar a polícia. A avó entrou em desespero. Se aquele homem entregasse que tudo tinha sido ideia dela, aquele poderia ser o último dia dela naquela mansão. Então ela pediu que não chamassem a polícia. Disse que, se as pessoas de fora descobrissem que uma família tão importante tinha sido enganada por um farsante, isso seria uma vergonha enorme. Larissa também concordou com isso. No fim, Marcos apenas deu uma dura no homem e mandou ele ir embora. Depois que a mãe de Marcos voltou, ela e a avó continuaram aprontando várias coisas. Só que em vez de expulsarem Larissa, acabaram fazendo Marcos começar a enxergar nela uma mulher inteligente e sincera. A relação dos dois foi ficando cada vez melhor. Isso deixou a sogra e a avó quase explodindo de raiva. Nesse tempo todo, Ana continuou ligando para Marcos, mas ele não atendeu mais nenhuma vez. Já tinha decidido esquecer de vez aquela mulher e não ter mais nada com ela. Certo dia, quando Larissa foi ao templo rezar, uma mulher que estava fugindo de alguns homens esbarrou nela. Larissa se assustou e a mulher disse que não tinha para onde ir. Com medo de que ela fosse pega de novo por aqueles homens, Larissa teve pena e levou a mulher para a mansão. Os outros moradores da casa não gostaram nada da ideia, mas Larissa disse que seria só por alguns dias. A mulher também falou que podia ajudar com os serviços da casa. A sogra e a avó exigiram que ela tirasse o véu que cobria o rosto. Então a mulher mostrou metade do rosto. Disse que o outro lado tinha cicatrizes horríveis e que não queria assustar ninguém. Por isso, não insistiram mais em tirar o resto do pano e deixaram ela ficar ali por enquanto. Quando Marcos viu que a mão de Larissa estava machucada, pegou um lenço e limpou o ferimento com cuidado. A mulher misteriosa observou aquela cena com os olhos cheios de ódio. Se gostou, curte e comenta para a próxima parte.